Hello guys, como vocês estão? My name is Paula Fabrício e eu serei professora de inglês de vocês aqui na TV. Serei a teacher de vocês. E a aula de hoje está voltada para o aluno do 7º ano, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, nosso aluno da Rede Municipal de Ensino. Preparamos tudo com muito carinho, dedicação e cuidado. Espero que vocês gostem e aproveitem o máximo as nossas aulas. Are you ready? Vocês estão prontos? Gostaria de apresentar para vocês o nosso livro. Ele vai dar suporte às nossas aulas. É o livro Become, da FTD. Mas iremos utilizar também outras ferramentas e recursos pedagógicos. Teremos muitas atividades, jogos, assuntos interessantes e bastante conhecimento. A partir de agora, nós vamos mostrar para vocês o nosso conteúdo e objetivo da nossa aula. Nós vamos trabalhar hoje o tempo verbal Simple Present, é o presente simples. E o objetivo da aula é que vocês possam reconhecer e empregar o Simple Present para falar de ações rotineiras, atentando para as regras estruturais e ortográficas da conjugação. Mas antes, eu tenho um warm-up, eu tenho uma atividade para aquecer a nossa aula. Ano passado, vocês tiveram inglês no 6º ano, aprenderam muito vocabulário, muitos verbos em inglês. Então, nós vamos iniciar nossa atividade agora trabalhando verbos. Quero ver se vocês estão lembrando dos verbos que estudaram. Lembrando que verbo é uma palavra que indica ação, movimento. Eu irei precisar que vocês relembrem alguns verbos para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto de hoje, que é o Simple Present. Esse primeiro verbo que vocês estão olhando aí, study. Que verbo é esse? Observe as imagens. Que imagem dessas combina com esse verbo? Combina com esse verbo. Da letra A, B, C ou D. Então, que verbo é esse? Será que é da letra A? A letra A está escrevendo. É o verbo escrever. Letra B. Está lendo, né, pessoal? Será que é o verbo ler? Letra C. Lavando as mãos. Será que é lavar as mãos? Ou a letra D, tem uma criança aí, ela está escrevendo, está estudando, o que ela está fazendo? Então, qual a resposta correta? Study combina com qual dessas opções? A, B, C ou D? A resposta correta é letra D. Study é o verbo estudar, é o verbo de vocês. Eu estudo em tal escola. I study at school. Eu estudo muito, professora. I study a lot. Próxima questão. Read. Que verbo é esse read? Esse verbo combina com qual dessas opções? Será que é da letra A? Letra A? E tem as pessoas aí cozinhando. Será que o read é o verbo cozinhar? Letra B. As pessoas estão comprando. Será que o read é o verbo comprar? Da letra C, letra C. Read, será que é o verbo lavar? E na letra D? Essa pessoa está lendo, né? Será que é letra D? É o verbo ler? Então, read é letra D, é o verbo ler, pessoal. Então, quando eu digo assim, eu leio muito, I read a lot. Eu leio muitos livros, I read many books, eu leio muitos livros. Então, a resposta é letra D. Próxima questão. Que verbo é esse? O verbo cook. É um verbo que a gente trabalhou lá no 6º ano. Esse é o verbo, letra A, B, C ou D. Que verbo é o verbo cook? Nós vimos que study é o verbo estudar. Read é o verbo ler. E o verbo cook? Combina com qual dessas imagens? Tempinho. Resposta, letra B. É o verbo cozinhar. Cook significa cozinhar. Próximo verbo. Write. Que verbo é esse, pessoal? É o verbo cozinhar, é o verbo estudar, é o verbo ler. Tantos verbos são esses. O verbo write. Será que é letra A, letra B, letra C ou letra D? Pessoal, write é o verbo da letra C. É o verbo escrever. Professora, podia ser letra B, podia ser letra B. Essa menina também está escrevendo. Podia, pessoal, mas a resposta é a letra C. Write é o verbo escrever. Eu escrevo meu nome, I write my name. Próximo verbo é o verbo bye. Professora, mas bye não é tchau?
Não, gente. Escrito dessa forma não é tchau. É um verbo. Buy a car, buy a house. Que verbo é esse? Será que figura combina com esse verbo? Da letra A, B, C ou D? Pense um pouquinho aí, dá um time para vocês. A resposta é letra D. Buy é o verbo comprar. Comprar uma casa, buy a house. Comprar um carro, buy a car. Comprar um objeto qualquer. Você vai sempre usar o verbo buy. Então a resposta é letra D. Última perguntinha, último verbo. Que verbo é esse wash? Esse verbo combina com qual dessas opções? A, B, C ou D? Wash. Wash my hands. É o verbo da letra A. Wash é o verbo lavar. Wash my hands, lavar minhas mãos. Então, esses aqui foram os verbos que eu escolhi para tentar dar aí uma ajudada para vocês relembrarem o que é um verbo. Então, vimos aí o verbo study, estudar, read, que é o verbo ler, write, o verbo escrever, cook, que é o verbo cozinhar, wash, que é o verbo lavar, dentre outros. Vamos iniciar agora o nosso assunto, pessoal, o simple present. O que é o simple present? Primeiro, ele é um tempo verbal. Ele é um tempo verbal muito importante. Ele é muito utilizado para indicar rotina. Então, por exemplo, eu estudo todos os dias, professora. I study every day. Indico a rotina. Professora, todos os dias eu escrevo. I write every day. Então, esse tempo verbal indica rotina, um hábito. Ele indica outras coisas mais, mas o nosso foco de hoje é em rotina. Então, você, aluno do 7º ano, é muito importante que vocês saibam esse tempo verbal, porque nas outras séries vocês vão precisar desse conhecimento. Então, vamos aos nossos exemplos. Da letra A, I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias. Esse verbo study, que está na sua forma mais simples, no infinitivo sem o to, né? Sem nada, só o verbo study, está no simple present. Na letra B, we wash our hands. Nós lá, olha o verbo wash aí lá da primeira atividade, nosso warm-up. Esse wash é o verbo lavar. Ele está no presente, indica uma rotina. Nós lavamos nossas mãos. We wash our hands. O verbo wash está normal, bacaninha, na forma mais simples. Na letra C tem o verbo cook, mas tem um detalhezinho nele, tem um S. Vamos lá. He cooks on Fridays evening. Ele cozinha nas sextas à noite. Professor, e esse S nesse verbo cook, o que isso quer dizer? Pessoal, no simple present existem várias regras e é isso que a gente vai ver agora. Regra principal. Quando o sujeito for he, she ou it, ou seja, he, ele, she, ela, it, pode ser ele ou ela para objeto ou animal. Então, quando o sujeito for um desses três pronomes, o verbo vai ganhar S. Então, observe os exemplos. She cooks every day. Ela cozinha todos os dias. Então, aí o verbo ganhou um S. Por quê? Porque o sujeito é she. Então, quando o sujeito for he, she ou it, o verbo ganha S. Letra B, Carlos. Carlos é he, né, pessoal? Carlos é ele. Então, o verbo também ganhou S. Reads a book. Letra C, it barks a lot. Ele late muito. No caso, it é ele, o cachorro, the dog. Então, por isso que coloquei um Szinho ao verbo. Na letra D, he writes every day. Ele escreve todos os dias, uma rotina. Então, observe que no write eu coloquei um S. Então, todos os verbos têm S. Por quê, professora? Porque o sujeito da frase, a pessoa da frase, ora é she, ora é he, ora é it. Observação importante. Ainda quando o sujeito for he, she ou it. Quando o verbo terminar em S, SS, CH, SH, X, Z ou O, e o sujeito for he, she ou it, você não vai acrescentar só o S. Vai acrescentar o E e o S. Então, por exemplo, wash, que é lavar. Nós vimos lá no início da aula. Wash my hands, lavar minha mão. Então, você observe que ele terminou em SH. E se o sujeito for I, não, o verbo fica normal.
Mas no caso da letra A aqui, pessoal, o sujeito é she. Então, she washes her hair every day. Ela lava o cabelo dela todos os dias. Então, aí é necessário que coloque o E e o S ao verbo. Porque o sujeito é she, porque o verbo terminou em SH. O verbo go, eu amo esse verbo. Go é o verbo ir. Ele terminou em O. Se o sujeito for I, fica normal. I go. Eu vou para a escola. I go to school. Mas se o sujeito for he, she ou it, o verbo vai ganhar S, porque terminou em O. Então, he goes to the park on weekends. Ele vai ao parque nos finais de semana. Espero que vocês tenham observado esses detalhes. É sempre assim. Quando o sujeito for he, she ou it. Quando o sujeito for you, o verbo fica normal, sem nada, nessa forma mais simples. Ah, professora, mas quando o sujeito for we, que é nós, o verbo fica normal, nessa forma mais simples. Mas o danado é quando for he, she ou it, o sujeito. Aí você tem que lembrar de colocar o S. Ou, dependendo da terminação do verbo, o E e o S. Continuando. Existem verbos, ó o verbo study, lá do início da aula, nosso warm-up, é o verbo estudar. Study é o verbo estudar e ele terminou em Y. Observem aqui, terminou em Y. Existe uma regra, gente, para isso. Então, se o verbo terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, você vai tirar o Y, by Y, e vai colocar IES. Claro, se o sujeito for he, she ou it. Se o sujeito for outro pronome, não se preocupe, o verbo fica normal. O danado é quando for he, she ou it. Então, por exemplo, na letra A, o sujeito é she, ela, Maria, Joana, Paula, qualquer pessoa. Então, o verbo vai ganhar terminação. No caso, é o verbo estudar. Você vai tirar o Y, vai colocar IES. Então, fica she studies English. Ela estuda inglês, é uma rotina dela. O verbo try, é o verbo tentar. Eu amo esse verbo também. Try. Ele terminou em Y e antes do Y vem um R, que é uma consoante. O que acontece quando o sujeito for he, she ou it? Você vai tirar o Y e vai colocar IES. Aí fica tries. He tries to do a good work as a vet. Ele tenta fazer um bom trabalho como veterinário. Então, o sujeito é he, o verbo ganhou terminação. Se fosse o sujeito you, ele tenta fazer um bom trabalho como veterinário. You try, normal. Mas como aqui é he, ficou he tries. Professor, e se fosse she, também she tries. Professor, e se o sujeito fosse I, que é eu, I try, normal. O detalhe é quando for he, she ou it. Não se esqueçam, o simple present tem essa observação que a gente tem que estar atento. É no pronome he, she ou it. Aí o verbo vai se modificando. Nesse próximo slide, eu tenho o verbo play, que é o verbo brincar, jogar ou tocar. Play soccer, jogar futebol. Então, o verbo play, ele terminou em Y. Beleza, tá aqui o Y. Só que antes do Y não vem uma consoante. Vem a letra A, que é uma vogal. E aí, professora, lá no he, no she, no it, eu tiro esse Y? Não, pessoal. Você só vai acrescentar a letra S, como é a regra geral do S, lá do Simple Present. Então, fica I play with the ball, eu jogo com a bola. Normal, eu brinco com a bola. E you play with the ball, você brinca com a bola. Mas quando for he, she ou it, aí é plays. Então, he plays, she plays, it plays. Nos outros pronomes, o verbo fica normal, play, play, play. Lembrando que eu não tirei esse Y, porque antes dele não vem uma consoante, vem uma vogal. Então, coloquei só o S, que faz parte da regra geral. Espero que vocês tenham aprendido essas regras. Eu sei que pode ser um pouco aí cheio de conteúdo, mas tentando, estudando, se dedicando, vocês vão conseguir, tá bom? Então, o assunto de hoje foi esse, o Simple Present. Fizemos aí algumas observações. Existem as regras quando o sujeito for he, she ou it, e vocês vão conseguir fazer a atividade que eu tenho aqui para vocês, tenho certeza. Vocês vão tentar completar os espaços com os verbos. O detalhe é aquele, observem o sujeito da oração. Se o sujeito for he, she ou it, aí você já fica, ó, epa. Quando o sujeito for he, she ou it, acontece alguma coisa no verbo. Ele vai ganhar S, talvez ele ganhe um E e um S, vai depender de como ele termina.
ou IES. Se ele terminar em Y e tiver uma consoante do lado, você tira o Y e coloca o IES. Então, prestem bastante atenção. Primeira frase, she. Opa, já tem um she aqui. Não se preocupe com o restante da frase, não. Observem a frase, she, tem um pronome. Qual opção vocês marcariam? A, B ou C? Qual dessas três opções completa ali? É she plays com S ou só she play? Qual seria? Observem a regra, acabei de falar nesse verbo. Então, o sujeito é she, o verbo vai ganhar um S. Eita, professora, mas aqui tá complicado. Pessoal, lembra que a gente não arranca o Y do verbo play, porque antes dele vem uma vogal. Então, a resposta é letra B. She plays. Com a letra S apenas. Então, she plays with her... Sorry, just a minute. She plays with her best friends on Saturdays. Ela brinca, ela joga com os melhores amigos dela aos sábados. Próxima questão. Vamos lá, o sujeito aqui já mudou. Não é he, não é she, não é it. O sujeito aqui é they, que é eles ou elas. Acontece alguma coisa no verbo? Ganha S, não ganha. Então, they reads ou they to read. Como é que fica esse verbo nessa opção? Lembrando que o verbo read é o verbo ler, que a gente viu lá no começo da aula. Bora lá, pessoal, tempinho. A resposta correta é da letra A. They read. O verbo não vai ganhar nada, vai ficar na sua forma mais simples, infinitivo sem um to. Porque aqui o sujeito não é he, não é she, não é it, então o verbo ficou normal. Então, they read many books. Eles leem muitos livros, ou elas, né? Última sentença. He. Eita, o sujeito já é he, já mudou. Quando o sujeito for he, she ou it, lembrando, o verbo vai mudar. Então, he studies, da letra A. He to study, da letra B. Ou he studies, sem nada, da letra C. Qual seria a melhor resposta para essa questão? Pensem aí um tempinho para vocês pensarem. O verbo study terminou em Y. E antes desse Y tem a letra D, tem uma consoante. O que acontece com ele quando o sujeito for he, she ou it? Resposta da letra A. He studies math. Ele estuda matemática. Então, o verbo é esse aqui, conjugado no simple present, nosso assunto do dia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o simple present. Fazendo um pequeno resumo. O simple present indica rotina, situações do nosso cotidiano. Eu estudo todos os dias, I study every day. Eu lavo minhas mãos todos os dias, I wash my hands every day. E existe a regra do simple present, que é quando o sujeito for he, she ou it, o verbo vai mudando, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido sobre o simple present e como homework, como tarefa de casa, vocês vão anotar aí 3 verbos. 3 verbos que vocês conseguiram aprender com essa aula de hoje com a Teacher Paula. Na próxima aula a gente continua, ok? See you!